Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou fazer aqui vamos falar um bocadinho aqui sobre umas reflexões que eu tenho tido nos últimos tempos que têm a ver com a prática espiritual, com ter ou não ter altar, com pertencer ou não a um grupo religioso, seja o qual for, e que eu sei que muita gente pertence sempre a alguma coisa ou quer pertencer a alguma coisa. Eu quero falar um bocadinho sobre as minhas reflexões em termos da minha própria prática, porque afinal de contas este canal aqui é para falar da prática dentro da espiritualidade e não coisas teóricas, né? Porque isso não falta, são canais para isso. E o que eu tenho vindo a sentir é que eu não vejo necessidade de nós termos uma religião, entendem? Eu não vejo a necessidade de nós termos de nós estarmos agarrados a uma religião, uma vertente, somente a uma vertente, porque essa vertente é a melhor. Então, eu tenho tido aqui algumas dificuldades em fixar-me aliás, eu não pretendo fixar-me em religião nenhuma, em estar em nenhuma religião, a pertencer a nenhum grupo ou nada do género, porque eu não gosto disso. Eu não gosto disso, eu não me sinto bem, eu não gosto de ter que fazer as coisas porque alguém me diz tem que ser nesta altura, nesta data, neste horário. Eu não gosto disso, e eu sinto que a prática espiritual tem muito a ver com a nossa própria conexão espiritual. Então não que é isso que eu sinto de qualquer religião, mesmo aquelas com as quais eu me identifico, como vocês podem ver aqui atrás, não é? O budismo, não é? Tem uma série de estatuetas de Buda, mas não significa que eu queira pertencer à religião. Ou, por exemplo, eu simpatizo muito com a Umbanda, e também não significa que eu queira pertencer à religião, entendem? Ou com o hinduísmo também, que também tem algumas figuras, mas tudo certo. Mas não significa que eu queira pertencer à religião, percebem? Porque todas as religiões, esta é a minha visão, qualquer religião que existe, ela existe porque alguém a criou, e não foi nenhuma religião feita por Deus, ao contrário do que muitos dizem, que o profeta ouviu a palavra de Deus. Não, para mim o que eu vejo do profeta é que ele tinha uma mediunidade, ouviu um espírito que sussurrou qualquer coisa no ouvido, e talvez naquele tempo, para uma população que não perceberia muita coisa espiritual, sobre nada da parte espiritual, era mais fácil dizer que tinha sido, sei lá, o Criador, não é? O Criador de tudo, que seria depois dado o nome de Deus. Então eu sinto que qualquer religião foi criada pela mão humana e não por esse Deus, não é? Porque Deus tem muitas formas de ser em crenças diferentes, ou para crenças diferentes. E eu vejo que as religiões são criadas de acordo com as crenças de determinadas pessoas em determinadas épocas. Então, para mim não faz sentido eu estar agarrada a uma doutrina que foi criada há não sei quantos mil anos, que talvez não se adequa agora, não é? Então, algumas fazem mais sentido que outras que talvez sejam mais recentes, que não fazem tanto sentido assim, que aliás são extremamente carniceiras, sanguinárias, né? E vamos deixar assim. E eu sinto que não faz muito sentido, né, para mim. Então, da mesma forma que eu também sinto que não faz sentido eu ter alguém que me diga de que forma, como é que eu posso me conectar com a minha própria espiritualidade. Entendem? Depois tem um outro ponto que eu pensei, já tem umas semanas, talvez, se calhar até meses, que eu acho que nunca partilhei aqui. Tem a ver com a mitologia. Eu considero-me pagã, digamos assim. Portanto, eu não... Uma bruxa pagã, como queiram chamar, não é? Sem que mais um rótulo, mas está bem. Porque eu não pertenço a nenhuma religião, muito menos à católica, não é? Que de cristã não tem nada. É isso, porque de cristã não tem nada. E eu considero-me então pagã nesses moldes, né? Sendo mais um rótulo. E dentro do paganismo nós podemos escolher cultuar divindades, entidades, deidades, enfim, cultuar deuses, deusas, panteões da mitologia, sei lá, ou não. E houve uma altura que eu, que eu sempre gostei de mitologia, nunca me aprofundei, né, para cultuar,
e comecei a fazer esse trabalho de me aprofundar mais em algumas divindades que eu sentia mais afinidade nos últimos tempos, talvez anos, principalmente depois da pandinha, não é? Pronto. Entretanto, o ano passado, talvez no final do ano e no início deste ano, 2025, eu estou a gravar este vídeo, eu comecei a perceber que talvez os deuses, isto depois de estudar uma coisa aqui, uma coisa acolá, comecei a perceber que talvez os deuses que nós chamamos em qualquer mitologia poderão ser ETs, extraterrestres de outros planetas. E nós estamos a cultuar entidades ou divindades de outros planetas. Entendem o que eu quero chegar aqui? Porque, se vocês forem ver qualquer mitologia, todos os deuses e deusas têm muitas características humanas. E nós sabemos que, pelo menos eu acredito nisso, que antes de nós humanos estabelecermos-nos aqui como a raça humana, ou espécie humana, ou sei lá qual é o termo mais assertivo, mas pronto, como humanoides, não é? Antes disso, nós sabemos, ou pelo menos eu acredito, que existiram aqui outros seres mais inteligentes em termos tecnológicos, outros seres, estamos a falar de Atlântida, de Lemúria e por aí fora, e eu acredito que, de facto, para algumas culturas que existiam, ver um ser vindo do céu nas naves, por isso é que talvez nós olhemos para o céu quando nós estamos a falar sobre Deus, ou sobre o céu, ou sobre sei lá quem, nós olhamos muito para o céu, não é? Porque talvez essas entidades ou esses ETs desciam das naves do céu, para nós que não tínhamos muita percepção, e quando houve essa relação entre as pessoas que estavam aqui e esses seres mais tecnologicamente mais avançados, talvez tenha sido um choque, e eles pensaram, ok, estes são mais avançados, estes devem ser Deus, eles é que têm que ser, são seres superiores, têm que mandar em nós. Então isto fez-me assim um clique, e eu talvez tenho essa percepção de que talvez os deuses de qualquer mitologia que nós, tirando da católica, mas de outras mitologias mais antigas talvez, que nós acreditamos e que se estuda e tudo mais, talvez sejam, umas são cópias de outras, mas eu acredito que a mitologia, na verdade, é a história contada de seres extraterrestres que estiveram cá. E a perspectiva de quem já cá estava era de que estes são seres superiores, então talvez eles sejam algo a mais que depois nós intitulamos como deuses. Dá para perceber o que eu quero dizer aqui? Então eu fiquei assim com uma certa ideia de que nós estamos aqui, quando cultuamos alguma divindade, alguma deidade, divindade, algum deus ou deusa, nós estamos na verdade a cultuar ou a chamar ou a conectarmos, seria essa melhor a expressão, conectarmos com uma energia de um ser extraterrestre que pode ter existido há uns tempos, há muitos milénios, para nós aqui no nosso tempo cronológico, aqui no tempo terreno, não é? No tempo terrestre. Então eu fiquei com essa ideia, e houve uma altura que eu pensei, não vou cultuar então uma divindade, porque afinal de contas, se forem extraterrestres, nós estamos sempre a chamar essa energia, e tendo em conta que há histórias de que extraterrestres vieram aqui à Terra para colonizar, não é? Colonizar os seres que já cá estavam, então talvez nós estaríamos sempre a chamar, a conectarmos com essa energia desses seres que achavam normal colonizar. Entenderam? É isso. Então eu estou assim muito nesta energia. Houve uma altura que eu queria estudar várias religiões, tirando a católica. Sim, que é isso. Mas várias religiões, para entender essas religiões, entender o que é que eu poderia tirar de cada uma que fosse satisfatório ou que fosse interessante para a minha prática espiritual. Entretanto, eu perdi essa vontade e comecei a querer conectar-me
conforme a minha intuição me guiasse e conforme aquilo que eu vejo como necessidade minha no momento em que eu estou a viver, independentemente do que o momento for. Então eu estou muito, não sei se seria cética em determinadas coisas ou em relação a determinadas coisas. Eu sei, isso eu tenho a certeza que existe alguma coisa. Isso eu tenho a certeza. Agora, eu não vejo como esse Deus ou essa coisa bíblica ou essa coisa que as religiões contam, entendem? Então estou bem tentar entender como é que eu vou praticar a minha espiritualidade. Percebem? Porque eu vejo, tenho entidades que se revelam para mim, entidades de algumas religiões que se revelam para mim, que é tal coisa, para mim as entidades elas não pertencem a religiões, elas pertencem à espiritualidade, elas conectam-se com uma energia que está receptiva para elas. Então, obviamente, que uma pessoa católica que não acredita no hinduísmo ou que vê o hinduísmo como uma coisa errada, não vai ter um Ganesha lá a aparecer, ou sei lá, o Krishna, ou sei lá quê, não é? Não vai ter o Buda lá a aparecer do budismo, não é? E é isso que eu percebo, entendem? Que a espiritualidade não tem religião, as entidades não têm a religião, as divindades não têm a religião, elas estão conectam-se com uma energia que está receptiva a recebê-las. Às vezes nós não temos muita consciência disso, nós já tivemos conexão, talvez em vidas passadas, para quem acredita, mas talvez conscientemente agora não tínhamos tanta consciência, entendem? O que eu quero dizer aqui, talvez não tenhamos tanta abertura por variedíssimas questões, fatores dos dias que correm, né? Então eu estou nesta, que eu não sei se tem mais pessoas assim, mas devem ter, não é? Em que eu sei que tem alguma coisa, porque eu vejo, porque eu estou em projeção astral e eu vejo, mas não é essa coisa tão presa como as religiões pintam. E depois tem uma outra vertente aqui, que é dentro da própria bruxaria, do paganismo, dentro da própria espiritualidade universalista ou livre, tem aqui muitas crenças em relação ao culto dessas divindades, que tem que ser assim, e mesmo dentro das religiões em determinadas entidades, que nós temos que cultuar as entidades assim ou assado. E eu não sinto essas entidades ou essas divindades dessa forma. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, Lilith, que toda a gente diz que é uma demónia assim, que é uma deusa não sei das quantas, que é depois vários livros que falam sobre ela têm uma visão de que ela é um demónio demoníaco, não é? Sendo que eu não tenho essa sensação dela, sendo que eu não tenho essa percepção dela. E outro ponto que também me tem acontecido é que eu quis experimentar estar em grupos de linhas de pensamento diferentes, por exemplo, da Goetia e coisas do género, para eu perceber, quero estudar para perceber se isso faz parte, uma vez que eu estou na busca de coisas que possam integrar na minha espiritualidade, na minha prática espiritual. Então eu vou atrás, vou pesquisar, vou ver, vou para esta linha, vou para aquela, vou ver o que é que se identifica mais comigo. E o curioso é que, mesmo dentro da Goetia, que é uma linha que eu vejo de pessoas muito... a maioria são discretas, portanto nós não sabemos efetivamente que essas pessoas cultuam determinadas entidades, ou divindades, ou que praticam determinado tipo de ritualísticas, mas os conceitos, portanto, eu sinto que essas pessoas acabam por ser mais livres nesse sentido, de que elas não têm muita crença do certo, não é do certo e do errado, mas talvez dessa coisa da lei do retorno, vamos colocar assim. Porém, isto não são todos, não é? Estou a falar dos que eu tive contacto. Porém, o que eu sinto é que ainda há muita coisa que defende um patriarcado, e uma delas é esta questão das divindades, é esta divisão assim, em que há divindades que são para isto. Por exemplo, tem alguns livros sobre Lilith que o livro mais parece
um relatório ou que parece uma... Como é que eu vou explicar? Que é especificamente para questões carnais, digamos assim, vocês entendem o que eu quero dizer, certo? Pronto. E eu não sinto que, por exemplo, o Elite seja para isso. Ou seja só para isso. Entendem? Aliás, eu não sinto que seja sequer para isso. Tem talvez eu, se calhar até vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o conceito de Lilith e que eu tenho sentido ultimamente. Curioso. Tá. E mesmo, por exemplo, eu gosto bastante da astrologia, de uma astrologia séria, não do horóscopo, né? Que, embora eu utilizo essa coisa do horóscopo para o outro canal, porque atrai as pessoas, mas por isso é que as minhas leituras não têm tantas visualizações, porque são leituras mais profundas e que não dizem aquilo que vocês querem ouvir, dizem aquilo que está ali e que talvez vocês precisem de ouvir no momento. Mas eu utilizo o facto das pessoas gostarem do horóscopo semanal para fazer os meus vídeos, não é? Dos signos. Mas a verdade é que a astrologia não é isso. Isso é talvez a parte mais marqueteira, digamos assim. E eu gosto bastante da astrologia. Mas quando eu fui estudar um pouco mais a astrologia, até a própria cabala e tudo mais, eu vejo novamente esta sobreposição de sempre do masculino como sendo mais forte. Ou eu tive a interpretação errada, ou a forma como as pessoas falam e explicam trouxe-me essa interpretação. Entendem? Porque o que é que se diz na astrologia? Que o Sol, que traz a energia masculina, é o astro-rei. Ou seja, é a essência, é a autenticidade, é não sei o quê. E sobrepõe-se sempre às outras energias todas, incluindo a uma energia que é complementar, digamos assim, né? Que é a energia que uma sem outra não existe, então não tem como uma ser maior ou superior do que a outra. Dá para perceber isso, porque uma sem outra não existem, nada existe. Então, estão a perceber o que eu quero dizer? Espero que sim, também se não perceberem, olha, temos pena. Temos pena. Mas eu começo a perceber que tem muitos conceitos de algumas linhas de pensamento mais esotéricas que ainda estão nesta vertente de que esta energia masculina sobrepõe-se sempre à energia feminina. E eu não sinto nada disso. Aliás, eu sinto o Sol como um astro feminino e não como um astro masculino. E eu sei que muita gente vai ficar, como assim? Mas não é isso? Pois, não é isso. Mas para mim, para a minha prática, o que interessa é aquilo que eu sinto em relação às coisas. Né, para a minha prática. Então, para mim faz sentido o Sol ter mais uma energia feminina, ou pelo menos ser as duas energias, porque se o Sol dá a vida, quem é que dá a vida? Percebem? Quem é que dá a vida? Aqui, não sei. Pronto, enfim. É isso. E não vamos entrar mais no assunto, tá? Ou pelo menos eu não vou entrar mais no assunto, pelo menos não neste vídeo. Então eu começo a perceber que mesmo estas linhas que eu gosto, que me sinto atraída por estudar, por entendê-las, eu começo a perceber que tem muita coisa de esta parte da energia masculina sobrepõe-se sempre à energia feminina e eu fico um pouco, sabem, perco o tesão de estudar sobre o assunto, então fico, então não vai por aí. E isso não quer dizer que essas teorias ou essas práticas, essas ritualísticas, essas linhas de pensamento não funcionam, porque elas funcionam, porque se há muita gente que as pratica e que tem resultados com isso é porque elas funcionam, né? E é tal coisa, vai da crença. Então, eu estou neste ponto, neste momento, em relação à espiritualidade. Estou à procura de entender, e depois um outro ponto aqui, que agora que eu estava aqui estava-me a lembrar, por isso é que tem assim estagnei um pouquinho, né? Meu cérebro parou aqui um bocadinho. É que eu sinto que a espiritualidade não tem a ver com ferramentas, com velas, com ritualísticas, não tem a ver com divindades, tem a ver connosco. Então eu sinto que a espiritualidade, isto foi o Ben aqui a refilar, eu sinto que a espiritualidade não é e não pode estar atrelada nem a outras pessoas externas, nem a objetos, nem a ferramentas. A espiritualidade somos nós. Então tudo o que nós precisamos para a espiritualidade, ou para desenvolver a espiritualidade, está em nós. Dá para perceber? Porque eu ponho-me a pensar, se eu não tiver, quer dizer, que se eu não tenho dinheiro para fazer determinado curso, se eu não tenho dinheiro para estudar sobre espiritualidade, se eu não tiver dinheiro para estudar
forma geral, significa que eu não posso desenvolver-me espiritualmente. Então a espiritualidade devia de ser para todos, com dinheiro, sem dinheiro. Entendem? Porque o meu processo espiritual aconteceu sempre com dificuldades financeiras, em que eu vejo outras pessoas a poderem fazer cursos para desenvolverem, para depois abrir espaços, e eu não. Então, lá porque eu não tive, ou as questões espirituais acontecem-me sempre quando eu estou numa encrenca financeira, que eu estou-me a rir, mas é de nervoso, porque não tem piada nenhuma, né? É porque a gente não passa mal. Percebem? Então significa que se eu não tenho dinheiro, eu não posso avançar espiritualmente. Isso não faz sentido, pelo menos na minha visão, não faz sentido. A espiritualidade tem que ser para todos. E esse era o meu intuito principal. Entendem? Porque eu quero, eu tenho a certeza que a espiritualidade tem que ser para todos. Não pode ser só para uns que têm dinheiro para pagar determinado curso ou determinada... E agora vou-vos dizer que, sim, no momento em que nós estamos, que eu já falei disso também aqui no canal, no momento em que nós estamos, eu acho sim que nós precisamos do dinheiro para pagar as rendas, mas isso não significa que eu tenha que extorquir dinheiro às pessoas só porque, agora vou lucrar em cima da espiritualidade porque é o que está mais na moda. Não é? É. Então não significa que eu não possa cobrar pelas minhas leituras de tarot, obviamente, é o meu ganha-pão, né? O meu e talvez de muita gente. Mas há coisas que eu faço de forma gratuita para outras pessoas que não podem, que não têm dinheiro. Entendem? Então, eu sim acho e acredito que a espiritualidade tem que ser para todos. Então, por isso é que eu também acho que as entidades, as divindades não são de nenhuma religião, não podem pertencer a nenhuma religião, porque elas estão com quem as conecta. Da mesma forma que, vou dar um exemplo, eu sei que quem é da religião talvez vai, mas eu sinto que uma Maria Padilha, a minha Maria Padilha, sim, que de facto tenho uma Maria Padilha, não é? Mas a minha Maria Padilha não é a Maria Padilha, ela é um espírito que trabalha com a egrégora de Maria Padilha, é como se fosse hierárquico, não é? Então as Maria Padilhas todas que existem não são a mesma, todas elas são espíritos diferentes, com histórias de encarnações e histórias akáshicas, não é? Histórias diferentes, mas que trabalham em determinada linha. Entendem o que eu quero dizer? Então, quando eu vejo, obviamente que que a Maria Padilha é diferente da Maria Quitéria, que é diferente, sei lá de quem, e que as energias das egrégoras são diferentes, e por isso é que eu tenho uma e não tenho a outra, porque a minha energia, em termos espirituais, é mais compatível, se calhar, às tantas, com a entidade que trabalha comigo. Entendem o que eu quero dizer? Pronto. Então o que eu sinto é que depois aparecem aqueles vídeos de porque as filhas de, ou quem trabalha com a entidade X, aquela entidade tem estas características, ou então, que eu acho que ainda é mais grave, quando dizem que, isto eu estou a falar especificamente de Maria Padilha, mas pode ser uma divindade qualquer, né? Hecate, ou Lilith, ou sei lá o quê. Mas o que eu sinto, por exemplo, é que depois, ainda mais grave do que isso, é dizerem que a história de Maria Padilha, como se fosse a história de todas as criaturas que trabalham na mesma linha. Dá para perceber? Não são espíritos, não é o mesmo espírito. Não é o espírito daquela que criou a linha, ou que está à frente da linha, da egrégora. Entenderam? Acho que sim. Compreendem o que eu quero aqui dizer? Ou não? Eu acho que sim, mas também pronto, enfim. Então eu sinto que há muita cagação de regras, e por exemplo, como eu não pertenço a nenhuma religião, como eu já disse várias vezes, mas as entidades aparecem. E eu sei que muita gente vai dizer que eu tenho que cultuar de determinada forma, eu tenho que fazer um assentamento, que foi como disseram, que alguém tem que fazer o assentamento para mim. Eu não concordo com isso. Eu tenho que fazer o assentamento. Agora vão dizer, mas tu não tens conhecimento. Mas não é para eu ter conhecimento da religião se eu não pertenço à religião. Eu tenho que fazer de acordo com aquilo que a minha entidade pede. Se ela pedir. Entenderam? Pelo menos é essa a minha visão. Então, eu não sou
apologista de fazer firmezas e assentamentos ou alguém fazer, e estou a dar esse exemplo porque para mim é mais fácil, mas se houver, por exemplo, para Hecate, para Lilith e fazer firmezas que sejam, não sei se é esse o nome, mas pronto, e fazer trabalhos para fazer o ponto de força de determinada entidade e ser uma outra pessoa que não eu própria, não acho. Dá para perceber o que eu quero dizer aqui? Enfim, pronto. Acho que já falei tudo o que me tem passado pelas últimas semanas e meses em relação à parte espiritual e aquilo que eu tenho percebido, as minhas reflexões. E não sei, falem vocês aí, de forma respeitosa, obviamente, não é? Porque afinal de contas é uma troca de ideias, não é para nós destilarmos aqui ódio, porque senão eu mando-vos todos para aquele lugar, e é isso. Beijinhos.